E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. STF proíbe revista humilhante em presídio e admite inspeção íntima em casos excepcionais. A revista íntima vexatória em visitas sociais a estabelecimentos prisionais é inadmissível. Dessa forma, as provas obtidas a partir de tais procedimentos são consideradas ilícitas, salvo por decisões judiciais em cada caso concreto. Porém, a autoridade pode negar a visita diante de indício robusto de que o visitante carrega produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. A revista íntima, com a retirada total ou parcial de roupas e a inspeção de regiões do corpo, continua sendo possível, porém em casos excepcionais. Ela pode ser feita quando for impossível utilizar scanners corporais ou equipamentos de raio-x e quando houver, como já referido, indícios robustos e verificáveis de suspeita, e desde que o visitante concorde em ser revistado. Caso não concordar, a visita pode ser barrada. O procedimento deve ser justificado pelo poder público caso a caso. Vejam também que a revista íntima pode ser feita naquelas situações como foi referido. Ou seja, quando o scanner não for efetivo, quando o aparelho não conseguir identificar com precisão os objetos suspeitos ingeridos pelo visitante, por exemplo. Esse entendimento foi estabelecido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento encerrado no dia 2 de abril de 2025, ocasião em que o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, anunciou um voto único sobre o tema, o qual foi elaborado pelos 11 ministros. Em maio de 2023, quando o caso era analisado de forma virtual, a Corte formou maioria para barrar as revistas íntimas. No entanto, em outubro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, formando o reinício do julgamento. Na ocasião, já havia 10 votos proferidos, 6 deles pela impossibilidade das inspeções. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, leu a tese de repercussão geral sobre o tema 998, firmada em conjunto por todos os ministros, a partir da sugestão inicial do relator do caso. Nessa situação, o ministro Edson Fachin. Então, ponto 1. Em visitas sociais, nos presídios ou outros estabelecimentos de segregação, é inadmissível a visita íntima vexatória, a revista íntima, com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da data da publicação da ata de julgamento. Ponto 2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal, oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou outros objetos perigosos. São considerados robustos indícios, e aí está essa expressão entre aspas, embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias e comportamentos suspeitos. Ponto 3. Confere-se o prazo de 24 meses a contar da data desse julgamento para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. Ponto 4.
Fica determinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos, ou seja, dos Estados-membros, e do Distrito Federal, e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país. Ponto 5. Devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e no orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos. Ponto 6. Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais e detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios objetivos e robustos de suspeita, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada, sob qualquer circunstância, a execução da revista como forma de humilhação e disposição vexatória. Deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação e apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido, por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante. Preferencialmente profissionais de saúde, as hipóteses de desnudamento, ou seja, tirar a roupa, e exames invasivos. O excesso ou abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita. O procedimento de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada. O relator entendeu que em visitas sociais a estabelecimentos prisionais ou outros de segregação, é inadmissível a revista íntima com desnudamento de visitantes ou inspeção de suas cavidades corporais, especialmente no caso das mulheres. Ele propôs que provas obtidas por meio de revistas íntimas sejam consideradas ilícitas. Vejam que o voto sugeriu prazo de 24 meses, como está lá num dos itens da tese de repercussão geral, a contar do resultado do julgamento, para aquisição e instalação desses equipamentos já citados. Nesse meio tempo, ou até que os equipamentos estejam disponíveis, ficam permitidas as revistas pessoais, desde que não sejam vexatórias. Por fim, o ministro relator considerou que, diante da presença de indício robusto de item corporal, oculto ou sonegado, a autoridade administrativa pode negar a visita. O caso concreto chegou até o STF por iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, após o TJ gaúcho absolver da acusação de tráfico de drogas uma mulher que levava consigo 96 gramas de maconha para seu irmão preso. Os desembargadores entenderam que, para entrar na prisão, ela teria de ser revistada, o que tornava impossível a prática do delito. No caso concreto, o Supremo negou o recurso do MP. Na sessão do dia 27/3 deste ano, o ministro Fachin manteve seu voto inicial, iniciado lá em 2023, contra as revistas, mas com ajustes.
Por sua vez, o ministro Alexandre de Moraes considerou válida a revista em situações excepcionais e desde que seja por médicos do mesmo gênero do visitante. Ainda, o ministro Flávio Dino sugeriu que os estados compartilhem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública a obrigação de comprar escâneres corporais. Os entendimentos do ministro Alexandre e do ministro Dino foram incorporados à tese com as sugestões de outros ministros. Recurso extraordinário com agravo, ou agravo em recurso extraordinário, 956-620, ou agravo em recurso extraordinário, 959-620. Vejam que essa é uma tese de extrema relevância para evitar a prática abusiva das revistas íntimas nos estabelecimentos prisionais ou de segregação por todo o país. Por todo o país. Por que colocam de segregação? Porque também tem, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, os CASES, os Centros de Atenção Socioeducativa, que são estabelecimentos de segregação para cumprimento de medidas socioeducativas de internação aplicadas a adolescentes. Então, é uma medida de extrema relevância que será tomada a partir desse julgamento do STF. Por quê? Porque tem grau de repercussão geral sobre o tema 998. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de comentar e compartilhar o conteúdo. A participação de vocês é de extrema relevância. Nos sigam lá no @DescomplicaDireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e também nos sigam lá no TikTok. Além de se inscreverem nos canais do Telegram e do WhatsApp. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas e até mais.